você observou nesse clipe, a gente tem os sais comumente utilizados no dia a dia. Você viu lá uma salina, onde o sal é produzido, obtido a partir da água do mar, e fundamental para o nosso dia a dia. O sal é que controla, muitas das vezes, a entrada e saída de substâncias no nosso organismo. Você viu outros exemplos diários de sais. Existe um muito comum hoje, o bicarbonato, que a gente usa para azia, para outros processos mais, é utilizado em talco, desodorante e assim por diante. Então você vê que sal é uma das tantas substâncias das funções inorgânicas presentes no nosso dia a dia. E hoje nós vamos conversar justamente sobre essa função, a função sal. Para falar em função sal, eu preciso primeiro te lembrar de onde ele vem. O sal é uma substância produzida a partir da reação de um ácido com uma base, ou seja, uma neutralização. A neutralização, ela é fundamental no processo. Nenhum sal foi produzido até hoje sem que tivesse vindo, a princípio, de uma neutralização. Ela é a forma mais usual de gerar os sais que nós conhecemos. A neutralização é a reação entre um ácido e uma base, que, como bom ácido, libera íons hidrogênios, e uma base, que como boa base, libera íons hidroxilas. Então o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base geram água. Beleza. O que sobrou? O cátion da base, que é o metal, o ânion do ácido, que é um ametal, a princípio, ou um conjunto de ametais. Esse cátion e esse ânion se juntam e geram a função sal. Vamos ver um exemplo. HCl, ácido clorídrico, reage com NaOH, hidróxido de sódio, produzindo o NaCl, cloreto de sódio, e água. Como eu te disse, repara, o H do HCl se junta ao OH do NaOH, gerando o H2O. O Na, cátion da base, se junta ao cloreto, ânion do ácido, gerando o sal NaCl. HNO3, ácido nítrico, mais KOH, hidróxido de potássio. Como em cima, o hidrogênio ácido reage com a hidroxila da base, gerando a água. Sobra o cátion potássio da base e o íon nitrato do ácido. Potássio e nitrato se juntam, gerando o KNO3, que é o sal. Então você percebe que necessariamente todo sal, a princípio, provém de uma neutralização ácido-base. Batendo bem aquela ideia, vista por você tanto na aula de ácido quanto na aula de base, de que são substâncias que se neutralizam e que vão gerar, agora vivendo por nós, a função sal. Podemos então observar, finalizando essa introdução, que sal é toda substância que provém da reação de neutralização de um ácido com uma base. E também podemos observar que, em geral, o sal é uma substância iônica, ou seja, é uma substância que, em meio aquoso, em presença de água, vai produzir íons, cátions e ânions, aleatoriamente em função do sal que você tenha. Mas é importante perceber que todo sal gera em meio aquoso, a princípio, íons. Vamos ver um exemplo. NaCl. Em presença de água, ele sofre uma ionização e uma dissociação, muitas das vezes, e gera o Na mais 1 e o Cl menos 1. O cátion sódio e o ânion cloreto. CaCO3, carbonato de cálcio. Em presença de água, ele gera o cátion cálcio e o íon carbonato, o ânion carbonato, mais precisamente. Então você vê que o sal gera íons quando em meio aquoso. Vamos então
criterizar agora os sais. De que maneira? Vamos fazer a classificação dos sais. E como a gente sabe, toda classificação ela tem critérios. E o primeiro critério que a gente vai determinar é justamente quanto à presença de oxigênio. Bom, quando você fala quanto à presença de oxigênio, você vai observar que é um critério até tranquilo. É observar se na estrutura do sal aparece ou não o oxigênio. Se aparecer, você vai chamá-lo de oxissal. Se não aparecer, você vai dizer que ele é um sal halóide. Então vamos lá observar essa classificação. Sais halóides são aqueles que não apresentam oxigênio. Por exemplo, NaCl, KBr, NaCN, KCl. Vamos ver outra classificação. Oxissais são aqueles que apresentam oxigênio. Por exemplo, CaCO3, NaClO, KNO3, Ca3, PO4, 2. Todos sais que apresentam oxigênio. Veja então que esse critério foi tranquilo. É a observação do fato da presença ou não do oxigênio. Importante, esse oxigênio que aparece nos sais, ele deriva sempre do ácido que deu origem ao sal. Então, se o sal foi formado de um oxiácido, necessariamente esse sal terá oxigênio. Ah, e se o sal, então, foi formado por um ácido que não tinha oxigênio? Perfeito, ele será um sal halóide, porque ele não vai ter na sua estrutura oxigênio. Vamos então observar um outro critério de classificação, quanto à natureza dos íons da estrutura. Então você vai perceber nesse caso agora, que dependendo dos íons produzidos nos sais, na ionização e dissociação dos sais, você vai observar a diferença de classificação do processo. Vamos observar cada item desse critério. Sal normal. Sal normal é todo sal que você observa na estrutura dele não haver hidrogênios procedentes do ácido que deu origem ou hidroxilas procedentes da base que deu origem. Porque nem toda neutralização ela é total. Muitas vezes você vai perceber que ao longo da neutralização o ácido não liberou todos os hidrogênios e eles vão aparecer nesse sal. A base não liberou todas as hidroxilas e eles podem aparecer no sal. Então, no sal normal, recapitulando, é aquele no qual sua estrutura não apresenta nem hidrogênios derivados do ácido, nem hidroxilas derivadas da base. Por exemplo, NaCl, NaNO3, CaSO4. E vamos ao segundo tipo de sal, o hidrogeno sal. O hidrogeno sal é o nome que se dá a um sal que na sua estrutura ainda existem íons hidrogênios provenientes do ácido que o deu origem. Se isso ocorrer na estrutura dele, ele vai ser chamado de hidrogeno sal. Repara que esse hidrogênio vai estar sempre no meio da estrutura. Isso é um detalhe importante. Vamos ver alguns exemplos. NaHSO4, KHSO3. Repare que o hidrogênio que você observou no exemplo é procedente do ácido que deu origem, por não ter perdido todos eles no processo de neutralização. Vamos ver a terceira forma, o hidroxissal. Nesse caso, o sal formado, ele apresenta na sua estrutura ainda uma hidroxila, procedente da base que lhe deu origem, por ela não ter na neutralização perdido todos os seus íons hidroxilas. Vamos ver um exemplo. CaOHCl, MgOHBr. Repara você que em ambos os casos você vê um OH no meio da estrutura, que é justamente a hidroxila gerada a partir da base por não ter perdido todas. Vamos ao terceiro critério de classificação, quanto à presença de água no retículo cristalino, ou seja, quantidade de água
que algumas substâncias, ditas muitas vezes de higroscópicas, aderem à sua estrutura. Imagina a molécula do sal e a própria umidade da atmosfera vai agregando moléculas de água a ela. Se isso acontecer, você vai dizer que esse sal é hidratado. Se isso não acontecer, você vai dizer que esse sal é anidro. Essa é a classificação que a gente vai avaliar. É a presença ou não de água na estrutura daquele sal, no retículo cristalino daquele sal. Vamos então à classificação. Sal hidratado. O sal hidratado é aquele que vai apresentar no seu retículo a presença de água na estrutura da molécula. Por exemplo, CaCl2, ponto 2 de água. O ponto caracteriza a união das moléculas de água na estrutura do sal. Outro exemplo, CuSO4, ponto 5 de água. Ele agregou à sua estrutura 5 moléculas de água. Outro exemplo, MgSO4, ponto 7 de água. Veja então que em todos esses casos, os sais aderem à sua estrutura a moléculas de água. As quantidades são em função do próprio sal, da quantidade de moléculas, devido à sua estrutura, que podem se agregar ao sal. Vamos ver o outro lado, o sal anidro. O sal anidro é o tipo de sal que não terá moléculas de água agregadas à sua estrutura, pois ele não é higroscópico, ele não tem essa atração natural que os sais normalmente têm por água, no caso das moléculas dos sais hidratados. Ele, então, é o tipo de sal que não apresenta água no seu retículo cristalino. Vamos ver um exemplo. NaCl, o MgSO4, o NaCCO3, são sais que, em geral, não apresentam essas moléculas de água. Deixa eu te mostrar um pouco melhor, com um exemplo prático, como é que a gente percebe isso. É interessante perceber que, em geral, quando o sal é higroscópico, quando o sal é hidratado, ele atrai água para a sua estrutura, ele modifica a sua cor. Aqui nós temos, por exemplo, sulfato de cobre. Um sal muito comum, quem tem piscina em casa e tudo mais, de observar no tratamento dessa água. Esse sal é azulado devido à presença de água. Será mesmo? Vamos ver. Eu coloquei um pouquinho desse sal previamente num tubo de ensaio e vou aquecer esse tubo. Com que finalidade? Aquecer tem a finalidade de retirar a água, caso ela exista. Vamos ver o que vai acontecer nesse aquecimento. Repara que inicialmente ele está azulado, disse eu, em função da água que estava presente nas suas moléculas. Você vai começar a perceber na boca do tubo a saída de vapor daqui a pouco, caracterizada justamente pela água que estava no retículo do sal. Você já começa a observar na superfície do sal que ele está modificando a sua cor. Ele está ficando branco devido à saída das moléculas de água. E você vai ver que aos poucos ele perde toda a água do seu retículo. Acho que já deu para você perceber, eu botei muita quantidade, a cor branca se formando devido à saída dessa água. Então esse sal, que necessariamente ela é totalmente azul,
vai perdendo água, seu retículo, e aí ele se tornará o sal anidro, o sulfato de cobre anidro, sem água. Agora imagina você que eu deixe cair um pouquinho de água dentro desse tubo. Observa o que vai acontecer com a coloração do sulfato de cobre. Voltou a ficar totalmente azul. Ou seja, ele foi reidratado, forçadamente por mim, para te mostrar que a presença de água no retículo, primeiro ponto importante, modifica a cor da estrutura. E necessariamente existem sais que realmente são atraídos por essas águas e se associam a elas. Um outro exemplo muito interessante é esses bibelôs que você compra normalmente, os galinhos de tempo. O vendedor vai, olha, se for chover, ele vai mudar de cor. E quando está um dia quente, ele fica com outra cor. O que é isso? É um sal que você impregna na superfície do bibelô. Esse sal é um sal higroscópico, um sal que se adere a moléculas de água. Quando ele está úmido, vamos dizer assim, e quando vai chover, o que acontece quando chove? Aumenta a umidade do ar, há mais vapor na atmosfera, esse vapor é captado pelo sal e ele se hidrata. Ele vai ficar numa cor. Num dia muito quente, o vapor vai subir para altas atmosferas, o clima está seco, ele perde aquela água do retículo pelo aquecimento. Vamos ver a substância que você utiliza normalmente. É o cloreto de cobalto, é um sal. Veja só, ele está aqui. Eu preparei previamente. Essa solução, ela é rosa. Por que ela é rosa? Porque ele está hidratado, é uma solução aquosa, é o sal dissolvido em água. Quando você então impregna, eu até já tinha impregnado, esse cloreto de cobalto num papelzinho de filtro qualquer, você vai perceber que ele ficou róseo. É como se você tivesse impregnado o galinho, o bibelô lá que você está em casa. Aí você vai aquecê-lo, com a finalidade de secar o papel. Num dia quente, o vapor vai sair e deve modificar a cor. Como você já pode observar, o aquecimento vai retirando a água e o sal que estava presente modifica a sua cor devido à perda de água. O que a gente conclui que esse sal, quando hidratado, ele é rosa. Esse sal anidro, sem as moléculas de água, ele fica azul. Ou seja, o bibelôzinho lá, o galinho do tempo, se azular, vai denotar para você que está um dia quente. Um dia que com certeza não vai chover. Se esse bibelô ficar rosa, é porque vai chover. Ou seja, aumentou a umidade do ar e essas moléculas se agregaram à estrutura do sal. Com esses experimentos simples, você pode perceber a diferença quando o teu sal é hidratado e quando o teu sal não é hidratado. Ele é anidro. Ok? Observa esse texto vendo a seguir, que completa essa ideia experimental que eu te mostrei. O galo do tempo, em geral, é feito de plástico e revestido com um sal de cobalto anidro, COCl2, cloreto de cobalto anidro, que é azul, que vai se contrapor com o sal hidratado de cobalto, COCl2.2H2O, cloreto de cobalto hidratado, que é rosa. O fenômeno ocorre em dias chuvosos, quando temos uma maior umidade. O sal anidro absorve água e muda de cor. Quando o tempo aquece, a umidade diminui e o sal volta para a forma anidra. Observou então nesse texto a aplicação do dia a dia desse sal
nos bibelôzinhos, galinhos ou galinhas do tempo, não importa, mas geralmente impregnados de um sal que, em função da sua hidratação ou não, vai modificar a cor da estrutura. Veja então agora, vamos passar um outro ponto do processo. Nomenclatura de sais. Quando você pensa na nomenclatura de um sal, você vai perceber que esse sal vai ter seu nome em função, primeiro, da presença ou não de oxigênio. Se esse sal não tem oxigênio, lembra, ele é um sal halóide. Você usará para ele o sufixo eto, característico de sais que não têm oxigênio. Por outro lado, se ele é um oxissal, você vai perceber que usa-se a terminação ito ou ato. O que diferencia ser ito ou ato? O número de oxidação. Lembra que os ametais, já foi falado numa outra aula, a de ácido, se o ametal tiver o seu maior NOx, você vai usar a terminação ato. Se o ametal formador do sal tem o seu menor NOx, você vai usar a terminação ito. É sempre bom lembrar, e aí vai aquele lembrete de urgência, que os ametais em geral têm 2 NOx. O maior é o grupo da tabela ao qual ele pertence. O menor é 2 unidades abaixo. O enxofre, por exemplo, é do grupo 6A. Ele pode ser mais 6 ou mais 4. O nitrogênio, por exemplo, pode ser mais 5. Ah, ele é do 5A, perfeito. Ou mais 3, o menor NOx. Daí o uso do ato e do ito. Vamos observar agora nos quadros. De uma forma geral, você vai pegar o nome do ânion mais a terminação ato, eto e ito, como acabei de te dizer, adicionar a preposição de e, finalmente, o nome do cátion. Lembre, o cátion é o que vem sempre na frente da fórmula e o ânion é o que está no final. Vamos ver um exemplo. CaS, sulfeto de cálcio. Por quê? Porque não tem oxigênio, terminação eto. Vou pegar um outro exemplo. CaSO3. Aqui o enxofre é mais 4. É o seu menor NOx. Então você vai usar a terminação ito. Sulfito de cálcio. Outro exemplo. Nesse caso, CaSO4, o enxofre é mais 6. Então ele apresenta o seu maior NOx. Vamos usar a terminação ato. Sulfato de cálcio. Então você observou numa linha geral que o sufixo, pode ser ato, eto ou ito, ele vai se caracterizar pela presença ou não de oxigênio e pelo NOx do ametal formador do sal. Vamos fazer isso de uma forma mais específica. Especificamente agora, sais halóides. Nome do ânion, mais eto, mais o D, mais o nome do cátion. Vamos fixar com exemplo. CaCl2, cloreto de cálcio. Outro, brometo de potássio, KBr. Lembrando sempre que o ânion está no final, bromo, cloro, e o cátion está no início, potássio, cálcio. Vamos olhar mais um. Mg2, olha lá, iodeto, começando pelo final, D e o nome do primeiro, magnésio. Beleza? Vamos falar agora dos oxissais. Oxissal, nome do ânion, mais itoato, por quê? Ito, se for o menor NOx, ato, se for o maior NOx, mais preposição de e o nome do cátion. Vamos ver um exemplo. KNO3. Nesse caso, o nitrogênio é mais 3. Ele é o menor NOx do nitrogênio. Então, ficaria nitrito de potássio. Vamos olhar um outro. CaSO3. O enxofre é mais 4. Menor NOx do enxofre. Então, sulfito de cálcio.
Vamos olhar um outro agora. KNO3, nitrogênio mais 5. Então esse cara tem o seu maior NOx. Vai ser chamado nitrato de potássio. E vamos ver mais um? CaSO4. O enxofre aqui é mais 6. Seu maior NOx. Então ficaria sulfato de cálcio. Então, fechando a ideia contigo. Lembrar, não tem oxigênio, termine ito. Tem oxigênio, passe a olhar para o NOx. Se for o menor, ito. Se for o maior, ato. Beleza? Vamos falar agora sobre uma curiosidade salina. Muito interessante, por sinal. Vamos falar um pouquinho sobre os extintores de incêndio. Primeiro ponto importante. Como é que o extintor apaga o fogo? Como é que você apaga o fogo? Pega o extintor, abre lá. Como é que é isso? Bem, funciona da seguinte maneira. A queima, a combustão, ela é uma reação normalmente entre o oxigênio do ar e o combustível que você botou para queimar. Toda reação requer contato. Enquanto tiver contato, está queimando. Como é que o extintor funciona? Ele joga o jato de uma substância lá. Se ele for de CO2, é CO2. Se ele for de água, água, pó químico. E esse pó químico, CO2 ou água, faz o quê? Ele entra em contato com o combustível e separa o combustível do oxigênio. Se separar as duas substâncias, o fogo acaba. Então a extinção do fogo, o bombeiro gosta muito de falar por abafamento. Não é o abafamento, é criar uma camada com a substância do extintor, separando os reagentes da combustão, o combustível e o oxigênio. Separou os dois, acabou. Eu queria, puxando a ideia do extintor, te mostrar que o extintor, ele produz o gás carbônico a partir de uma reação entre um sal e um ácido. Aí uma aplicação direta dos sais. Vamos olhar aqui a reação do exemplo. O bicarbonato de sódio, o sal em questão, o NaHCO3, reage com o ácido sulfúrico. Veja bem, você tem um recipiente com bicarbonato e o ácido sulfúrico num recipiente paralelo. Quando você abre esse recipiente, o ácido é jogado onde está o bicarbonato e reage, voltando, produzindo o sulfato de sódio, o Na2SO4, o gás carbônico, CO2 e água. Esse gás carbônico e água produzido sob pressão é jogado sobre o fogo, fazendo com que o combustível que lá estava pegando fogo se separe do oxigênio. E, por abafamento, vamos botar, esse fogo se extingue. Interessante, então, que você usou um sal para apagar o fogo no extintor de incêndio. Mas nem sempre as coisas são tão assim. Existem sais também que podem provocar. Deixa eu te mostrar um negócio legal aqui. Olha só. Eu coloquei um pedaço de papel, coloquei uma substância química e vou pegar um sal. E vou jogar esse sal . Observou? Agora eu te mostrei um sal atuando com o princípio da bomba incendiária. Esse sal produzindo uma reação que libera uma quantidade de calor tão grande que dá ignição do processo. Como eu botei papel como base do jogo, combustível, ele gerou fogo. Vamos então agora falar sobre a solubilidade dos sais. A solubilidade dos sais é a observação da maioria dos sais se dissolvem-se ou não em água. Existem sais de alguns cátions que não se dissolvem em água. Outros se dissolvem, são solúveis ou insolúveis. Vamos ler o texto a seguir e ouvi-lo também. São vários os fatores que influenciam a solubilidade de um sal, o que torna muito difícil esta previsão.
Por esta razão, costuma-se consultar e construir tabelas de solubilidade. Você não tem que decorá-los. Você tem que observar em função das tabelas e conhecer os principais. Vamos observar essas tabelas agora. Se temos nitratos e acetatos, todos são solúveis. Então você não encontra nenhum insolúvel. Esses sais são todos solúveis. Próximo. Se temos cloretos, brometos e iodetos, vamos observar que os de prata, magnésio e chumbo são insolúveis. Todos os outros cloretos, brometos e iodetos são solúveis. Vamos ver mais um. Sulfatos. Se observarmos o de cálcio, estrôncio, bário e chumbo, serão insolúveis. Todos os demais elementos formam sulfatos solúveis. Vamos ver mais um. Os sulfetos, você vai perceber que os de metais alcalinos terrosos e o de amônio são solúveis. Todos os demais elementos formam sulfetos insolúveis. Beleza? Outro, vamos lá. Carbonatos e fosfatos, necessariamente, de metais alcalinos e amônio, são solúveis. Todos os demais são insolúveis. Observou, então, que você não tem que ficar decorando isso tudo. Porque vão existir tabelas que te mostram quando ele é ou não solúvel. Mas é importante você entender que existe esse fato de, dependendo do cátion ou até do ânion, ele ser ou não solúvel. Beleza? Vamos observar um outro ponto importante do jogo. Cátions variantes. Se o NOx daquele cátion for o menor, você usará a terminação oso. Se o NOx daquele cátion for o maior, você usará a terminação ico. Os mesmos oso e ico que você usou em ácido e base. Vamos ver um exemplo. FeCl2, FeCl3. Cloreto nos dois. Porém, como o ferro é mais 2 no caso de cima e mais 3 no caso de baixo, necessariamente eu tenho que diferenciar o nome. Então eu uso cloreto ferroso, porque o ferro é mais 2. Cloreto férrico, porque o ferro é mais 3. Veja só, lembrando a você que quando você tem cátions, nesse caso, que variam de NOx, você também pode usar o NOx em algarismos romanos ao final da palavra, usando lá, normalmente, o nome do ânion, preposição de, nome do cátion e o NOx em algarismos romanos. Vamos voltar àquele exemplo. Olha lá. Como o ferro é mais 2, cloreto de ferro 2. Como o ferro é mais 3, cloreto de ferro 3. Veja, então, que necessariamente você pode utilizar essa notação em algarismos romanos. Vamos agora a algumas dicas de estudo. Procure observar os sais à nossa volta, a utilização dos mesmos e um sal em particular. Procure na internet, em livros, estudar sobre o uso do bicarbonato. Ele é um sal muito útil e utilizado hoje em desodorantes, perfumes, talcos, contra azia e etc. Você vai ver como é muito interessante esse assunto. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Na aula de hoje estudamos a função sal. Sal é uma substância produzida a partir de uma neutralização ácido-base e que pode, em meio aquoso, produzir íons, cátions e ânions de diferentes estruturas. Vimos a nomenclatura de sais. Quanto à nomenclatura, é importante sempre diferenciar aqueles dois pontos. Primeiro, se tem ou não oxigênio. Se não tem, eto. Se tem, olhar o NOx. Menor NOx, use o ito. Maior NOx, use o ato. Bons estudos!
Caro colega, sais é uma aula muito rica. Procure observar com seus alunos os sais que são aproveitados e utilizados no nosso corpo humano. Procure mostrar para eles sais associados ao dia a dia dele e trabalhe em particular o bicarbonato. É um sal muito rico de exemplos e experimentos. Frise com ele a questão da nomenclatura. É a parte mais cobrada a nível de concursos. É importante diferenciar com ele os vários níveis de nomenclaturas e as formas com as quais nós podemos fazer. Um grande abraço e até um outro encontro.